Nós estamos no livro de Apocalipse e chegamos agora à segunda igreja a quem Jesus escreve. Jesus escreve para 7 igrejas. 7 é um número da totalidade. Então ele escreve para todas as igrejas. Em Éfeso, nós aprendemos que não basta trabalhar, tem que amar. E hoje nós vamos aprender quem é rico diante de Jesus, diante de Deus. E começo lendo Apocalipse 2 a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Por que rico? Porque ele está escrevendo para o anjo da igreja, mas também é para a igreja. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então agora nós estamos a 55 quilômetros de Éfeso, numa cidade chamada Esmirna. Todas as 7 igrejas de Apocalipse, elas estão na Turquia, hoje. E Esmirna hoje é atualmente Izmir. É uma cidade mais ou menos do tamanho de Imperatriz, talvez um pouco menor. Hoje ela tem 255 mil habitantes. E no tempo que foi escrito essa carta, era a cidade mais fiel a Roma. Ser cristão em Esmirna era um risco de perder tudo o que tinha, todos os seus bens ou até a própria vida. Na verdade, ser cristão em Esmirna, no tempo que essa carta foi escrita e anos depois, era um bilhete para a eternidade. Era um lugar onde extrema veneração a César e Roma, o imperador, para poder trazer todo mundo para perto de si e ao mesmo tempo não perder ninguém. Ele disse: vocês podem adorar quem vocês quiserem, desde que me adorem junto com o seu Deus. E os crentes de Esmirna, eles não adoravam a César, eles eram perseguidos por causa da sua fidelidade. Então, qual a principal característica desta igreja? É uma igreja de mártires. Conta a história que num só dia 1.200 cristãos foram lançados do Monte Pagos. No outro dia 800. Também conta-se uma história que eram lançados tantos cristãos na arena com os leões, que teve um relato, um testemunho, que todo o anfiteatro ficou vermelho, sangrando. E uma vez colocaram tantos cristãos que os leões ficaram com medo de sair. Tamanha era a multidão. Então foi uma cidade que destroçou os cristãos, que provavelmente das 7 igrejas foi o lugar da mais extrema perseguição. E nós temos o cidadão mais conhecido de Esmirna, que é Policarpo de Esmirna, o bispo dessa igreja. Ele, quando teve contato com essa carta de Apocalipse, ele tinha 30 anos. E aos 80, ele era pastor dessa igreja. Dizem também a história que foi João que ordenou Policarpo para ser o pastor dessa igreja. E a história conta que Policarpo teve um sonho. E nesse sonho o seu travesseiro pegava fogo em volta da sua cabeça,
E ele então chamou os seus irmãos, disse à sua igreja, disse: serei queimado vivo. Pouco tempo depois, os soldados chegaram até Policarpo, onde ele estava, que recusou a fugir, pediu para os soldados entrar na casa dele, serviu comida para os soldados e pediu para eles 1 hora, para ele orar. Enquanto os soldados estavam sendo servidos com a sua comida, com a sua generosidade, lá na sua casa, ele começou a oração. Em vez de 1, se tornou 2. E conta a história que nesse período de 2 horas, alguns homens se arrependeram de ter ido buscar ele. Mas mesmo assim, ele foi para o anfiteatro, lá para a arena, conduzido para a grande arena. O local estava lotado de pessoas. O som ensurdecedor daqueles que queriam ver os cristãos mortos. E quando ele entrou na arena, testemunho dos irmãos da igreja de Esmirna, que eles ouviram uma voz dizendo: seja forte, Policarpo, comporte-se como homem. E eles sabiam de quem era aquela voz. Mas o pré-cônsul chegou para Policarpo e falou assim: você nega a Jesus e diz que César é Deus? Ou você diz que César é Deus, como Jesus? Policarpo respondeu ipsis literis, exatamente isso: como você finge não saber quem eu sou? Ouça-me declarar com ousadia: sou cristão, e se você quer saber mais sobre cristianismo, fico feliz em ter uma reunião com você. Furioso, o procônsul falou que ia lançar ele às feras. Ele respondeu: mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos render do que é bom para mudar para o que é mal. E em seguida o procônsul disse assim: vou queimá-lo vivo. Policarpo respondeu: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e o castigo eterno reservado para os ímpios. Por que está se delongando? Faça o que lhe agradar. Nesse momento a multidão começou a trazer lenhas, furiosa, o procônsul furioso, e eles então colocaram a lenha em volta de Policarpo. Policarpo tentou tirar suas roupas, seus sapatos, mas ele já era muito velho, não conseguia. Então os guardas prepararam para prendê-lo à estaca. Ele diz: não precise, porque não fugirei dessa fogueira. Deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo também me dá forças para permanecer firme nessa fogueira, sem ser segurado por pregos. Então eles amarraram Policarpo, e ele cantou um salmo de gratidão ao Senhor, e atearam fogo. Testemunhas confirmam que à medida que o fogo aumentava, não tocavam em Policarpo, fez um arco sobre ele. Como o fogo não o queimou, um carrasco veio e esfaqueou, e o seu sangue caiu sobre a fogueira, extinguindo as chamas. Esse é um relato do cidadão mais conhecido de Esmirna. Então, como você pode ver, Esmirna não era um lugar fácil de ser cristão. Os cristãos dos primeiros séculos, dos primeiros 300 anos da igreja, meus irmãos, eles não eram conhecidos por ir a um culto no dia de domingo. Eles não eram conhecidos porque tinham um canal no YouTube, porque tinham um podcast, porque falavam da Bíblia em algum lugar, não. Eles eram conhecidos porque morriam. Porque ser cristão naquele tempo era declarar que César não era Deus e ser julgado como rebelde, julgado como alguém incrédulo e então jogado à prisão, à morte. Então, durante esses primeiros 3 séculos, nunca se viu testemunho maior da igreja, porque eles eram fiéis até a morte. E eu fico me perguntando se nós entendemos isso hoje, porque parece tão distante. Na medida que eu contei esse testemunho, você não achou ele tão distante da sua vida, não? Você não achou assim esse negócio de morrer para Jesus muito distante da sua vida? Quem continuaria a seguir Jesus
Se por causa da perseguição você perdesse todos os seus bens, você perdesse a sua liberdade, você perdesse inclusive, corresse o risco de perder a sua vida, quem voltaria aqui no culto de domingo que vem? Será que nós continuaríamos? A segunda igreja do Apocalipse recebeu uma carta de Jesus. E essa igreja era uma igreja em sofrimento. E a primeira coisa que eu perguntei ao ler o texto é: o que se diz para alguém que está sofrendo? Qual é a melhor coisa para falar para alguém que está sofrendo? Quais são as palavras certas? Qual é a verdade que precisa ser dita? E Jesus, para cada igreja, Ele se apresenta como essa igreja precisa. Quantos me entendem? Diga amém. Para cada igreja, Ele diz quem Ele é, e quem Ele é o que aquela igreja está precisando naquele tempo. Mas antes eu quero fazer um parênteses aqui, meus irmãos. Eu não posso te dar o que eu estou sentindo agora, só o Espírito Santo. Mas eu sinto um temor de Deus hoje aqui nesse lugar. Eu sinto um momento de nós pensarmos na profundidade da nossa vida com Deus, da nossa devoção a Deus, de nosso compromisso com Deus. O que Deus representa para você e o nível de fidelidade que você tem com Ele. Do que nós reclamamos tanto, e às vezes somos desmotivados na nossa fé, no nosso emocional. Eu queria que você colocasse a igreja de Esmirna ao seu lado agora, e olhasse a fé desses cristãos, para que possa nos alimentar hoje. E Jesus, Ele se apresenta para essa igreja como: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Jesus já começa dizendo para essa igreja: eu sou o início e eu sou o fim. Eu estou no início e eu estou no fim. Você me encontra quando você foi gerado e me encontrará no final da sua vida. Ele está dizendo que Ele está no começo e Ele está no fim, e tudo o que acontece no meio ocorre diante da presença dEle. Jesus está nos dizendo: a existência jamais ocorre fora dos limites da minha presença. Eu sou o primeiro e eu sou o último, Esmirna. E Ele depois acrescenta: que morreu e tornou a viver. E não sei se você percebeu, mas essa é a expressão exatamente oposta de como nós dizemos de alguém. O que nós dizemos de alguém? Que ele nasceu e morreu. Só que Jesus está dizendo o quê? Eu sou aquele que morreu e ressuscitou. Nós, quando apresentamos alguém que estava que viveu, a gente diz que ele nasceu e morreu. Jesus não. Jesus, ele está dizendo assim: vocês pensam vida como princípio e morte como fim. Não é assim para mim. Eu sou aquele que morreu. Eu sou aquele que ressuscitou. Se para cada igreja Jesus dá a si mesmo um nome que se aplica à necessidade daquela igreja, o que Ele está dizendo para Esmirna? Jesus está dizendo assim, e Ele lembra para aquela igreja, que a morte, em vez de ser o fim, é o início. Quantos me entendem? Diga amém. Morte para a humanidade é tormento e escuridão. Para Jesus é brisa e novo dia. Em vez da morte ser um desastre, ela é ressurreição. E Jesus sabe disso mais do que qualquer um aqui agora vivo. Porque Ele suportou a angústia, o desespero, o terror e a morte. Jesus fala de um lugar que Ele entende. E você prestou atenção na carta que Jesus mandou João escrever para esta igreja?
É uma carta que Jesus vai direto ao ponto. Ele diz assim: eu sei o que você está passando, e eu sou o princípio e o fim. Às vezes nós ficamos tímidos diante de alguém que está passando por um sofrimento. Às vezes nós ficamos tímidos diante de uma pessoa que está passando por uma circunstância ruim. Mas a primeira coisa que eu vejo na carta que Jesus manda, ele não pede desculpa para Esmirna. Ele não pede desculpa para Esmirna pelo sofrimento dela. Ele não diz assim: desculpa, igreja, porque você está sofrendo por minha causa. Desculpa porque você está perdendo todos os seus bens. Desculpa porque você está sendo perseguida. Desculpa porque os teus filhos estão sendo mortos na boca dos leões. Jesus não pede desculpa. E pior, ele nem tenta explicar o sofrimento. Sabe por quê? Quem primeiro sofreu para a igreja? Quem primeiro sofreu, Cristo ou a igreja? Cristo. Quem sofreu mais? Cristo encarnado por sua igreja? Ou uma igreja por servir o Cristo crucificado? Jesus, quando fala para Esmirna, ele não pede desculpa. Ele diz que sabe que a gente está sofrendo. Ele sabe do que está acontecendo. E sabe por que Jesus não pede desculpa? Porque ele não fala de um lugar ileso. Ele diz: eu sou aquele que viveu, que morreu e tornou a viver. Jesus está dizendo: eu sei o que é sofrer desde a infância, eu sei o que é não dormir, eu sei o que é morrer de dor indescritível. E sabe, meus irmãos, diante do sofrimento, cuidado para você não ofender Jesus. Porque quem é o seu Deus é um Cristo sofredor. Não é um Cristo sem cicatrizes. É aquele que sofreu tudo que provavelmente muitos de nós não vamos sofrer. Jesus aqui, ele chega para a igreja e fala de forma desromantizada. E ele fala para a igreja que sofre. E ele é muito direto, ele diz assim: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Eu sei o que você está passando agora. Eu sei o que você está sofrendo. E a primeira pergunta que você tem que fazer é: por que o povo de Esmirna era pobre? Por que a igreja de Esmirna era pobre? Era pobre porque naquele tempo ser cristão não era fácil. Esmirna era uma cidade com cara cristã, mas com práticas pagãs. Para você ser bem visto na sociedade de Esmirna, você tinha que dobrar os seus joelhos diante de um Deus que você acreditasse e diante de César. Não importa quantos deuses você adorasse, desde que você adorasse a César. Você tinha que entrar no esquema romano. Você pode adorar Jesus, é o que Roma dizia para Esmirna, desde que queime incenso para César. Só que os cristãos não aceitaram essa lei, e eles disseram: nós só adoramos a Jesus, o nosso César. Nós não nos dobramos diante de ninguém. E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi lockdown para os cristãos. Todas as portas ficaram fechadas para os cristãos. O resultado econômico dessa decisão na fé deles foi a pobreza, pois eles foram excluídos do jogo. Quantos me entendem? Diga amém. Eles foram excluídos do jogo. Ninguém conseguia comprar, ninguém conseguia vender, ninguém conseguia encontrar emprego, ninguém conseguia fazer nada. Eles eram suspeitos, eram discriminados, eram criticados, eram flagelados, era o povinho. E aqui, a teologia da prosperidade toma a primeira rasteira. Porque uma igreja, das 7 igrejas, essa é uma daquelas que Jesus não tem nenhuma reclamação. Éfeso era uma igreja muito próspera, era uma igreja cheia de pessoas trabalhando, uma igreja pujante. Jesus dizia: olha, só tem um problema, vocês precisam voltar às primeiras obras, vocês perderam o primeiro amor. Jesus não reclama dessa igreja, é uma igreja fiel a Ele. E aqui a teologia da prosperidade, ela cai por terra. Por quê? Na teologia da prosperidade diz que se você for fiel a Deus, você vai se dar bem, você terá riqueza. Se você fizer tudo certo, vai tudo dar certo. E meus irmãos, e às vezes é absolutamente o contrário. Às vezes é exatamente o contrário. É porque não somos fiéis a Jesus que enriquecemos ou não sofremos.
exatamente o contrário da teologia da prosperidade. Às vezes nós só enriquecemos porque entramos no jogo de Roma. E só depois que a gente já entra no jogo da cidade, no jogo da doutrina da cidade, das regras da cidade, da religião da cidade, das engrenagens da cidade, é que a grana começa a entrar. Mas esses cristãos não, como eles não entraram, eles foram, completamente isolados de tudo aquilo que era certo, bom, verdadeiro, na cabeça daquele povo. Então eles eram o povo que ninguém podia andar com eles, discriminados. Tanto é que Jesus disse assim: conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Antes são sinagoga de Satanás. Eles não adoravam Satanás, não tinha um templo lá para Satanás não, mas eles agiam igual o diabo, gerando inveja, mentindo. Os judeus que estavam ali, eles começaram a perseguir os verdadeiros cristãos. Eles pensavam, Jesus está dizendo assim, ó, eu conheço esses caras, e eles se dizem cristãos, mas eles não são. Eles se dizem judeus, mas eles não são. Porque judeus não é judeu de nascença, judeu é judeu de coração, como diz Romanos. Tem que ser circuncidado por dentro. Precisa ser de verdade. Eles afirmam que são igreja de Jesus, e Jesus está dizendo assim, igreja minha não, eles são sinagoga de Satanás, porque eles difamam a igreja, eles perseguem a igreja, eles fazem o trabalho do diabo. Eu sei que eles estão fazendo isso com vocês, eu vejo que vocês estão sendo fiéis, eu sei que vocês estão segurados em mim. Aí ele diz, conheça as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Não é interessante como Jesus escreve, meus irmãos? Todos que olhassem para essa igreja diziam assim, mas são uns pobres desgraçados. Mas Jesus está dizendo assim, ó, enquanto todo mundo diz que só vê pobreza em vocês, enquanto todo mundo só vê em vocês um povo discriminado, marginalizado, perseguido, eu vejo riqueza. Eu confesso que às vezes a gente não entende Jesus e às vezes nem concorda com Ele. E não se sinta em pecado não, viu? Porque Ele já sabe que você não está entendendo ou não concordando com Ele. Mas pensa bem, eu sou pastor da igreja de Esmirna. Vocês são a igreja de Esmirna. Provavelmente ela caberia nesse cantinho bem aqui, ó. E aí a gente fala assim, ó, pai, a gente não tem nem o pão da ceia hoje. Aliás, se tivesse era bom que matava um pouquinho da fome. Quantos estão desempregados? Todo mundo levanta a mão. Quantos aqui eram bem-sucedidos e agora perderam tudo por causa do evangelho aí? Todo mundo levantava a mão. A outro dizia, pai, minha luz está cortando. Ele disse, minha água já foi. Aí eles recebem uma carta de Jesus. Aí Jesus vai falar com a gente. João viu Deus. Está chegando a carta de João. Aí na hora que abre a carta, você é rico. Sim, de verdade. Jesus, tu é engraçado, Jesus. Mas um dia eu pude presenciar essa situação. E eu ouvi Jesus falando claramente comigo. Eu não lembro agora, talvez há uns 2 anos atrás, 3, quando eu fui para Jerusalém, nós paramos antes no Egito, na cidade de Cairo. Sabe, não tem como você falar de Cairo e não falar dos museus, né, da tumba de Tutankhamon, né, aquela tumba linda, aquele lugar caríssimo, a máscara dele, toda de ouro, tanta coisa lá, as pirâmides, a esfinge. Você fica assim maravilhado com Cairo. Mas eu nunca vou esquecer da visão que eu tive no sentido assim de ver toda a cidade de Cairo, pelo menos a Cairo antiga. Quando eu fui visitar a mesquita do Alabastro, a mesquita de Muhammad Ali. De lá você consegue ver toda a cidade antiga. Foi aí que uma informação mudou a minha viagem. O guia chegou para a gente e disse assim, olha, tem 30 mil cristãos
nessa cidade aqui de mais de 20 milhões de pessoas. Eu digo, quantos cristãos? 30 mil. Eu digo, só 30 mil? E onde é que está esse povo? Porque nós passamos pelo menos por umas 30 mesquitas, e nem por nenhuma igreja. Ele disse, não, eles não ficam na cidade. Eles ficam 90% deles num só lugar, chamada Cidade do Lixo, subúrbio de Cairo. Eu falei, como? É porque aqueles que realmente são cristãos, eles colocam nas suas casas a cruz, no seu próprio corpo, na roupa, sabe, nos seus utensílios, acessórios, tudo tem a cruz. Então eles se identificam como cristãos. E quando eles se identificam como cristãos, eles são levados, ou todas as portas comerciais da cidade são fechadas para eles. Eles são empurrados para esse gueto. Aí eu fui depois pegar e tentar ver umas fotos que eu não tive oportunidade de visitar. Mas se eu voltar em Cairo, deixa a pirâmide para outro dia e vá à Cidade do Lixo, porque foi lá que Cairo empurrou os cristãos. Agora você pode ser cristão em Cairo e continuar entrando nos melhores lugares. Basta o quê? Só não se identificar. Então, veja bem, Jesus está dizendo assim, você, Cidade do Lixo, é rica. Você que seu trabalho é pegar lixo e reciclar, você é rico. Mas espera aí, e aqueles jardins lindos de Cairo? As mansões, agora lá no Egito está sendo construída uma cidade com um muro de 7 metros de altura, para ninguém entrar, somente um tipo de pessoa. É a parte chique da cidade. Quem é rico afinal? Não, esse mundo ele diz que é rico. Rico, considerado rico para nós, é aquele que tem algum bem em abundância, que tem valor para a sociedade. Rico é reconhecido como alguém que tem valor. Rico é reconhecido alguém que tem algo de valor em abundância. Esse é o rico da nossa sociedade. Mas quem é rico para Jesus? Jesus está dizendo, conheça as suas aflições e sua pobreza, mas você é rica. Então, para ser rico segundo Jesus, pastor, é preciso ser pobre nessa terra? Não, não é isso. Para ser rico diante de Jesus, eu preciso sofrer miseravelmente? Obviamente que não, meus irmãos. Se fosse assim, o Maranhão é o estado mais rico do Brasil. E a África era o celeiro de bilionários. Não tem nada a ver. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Só que riqueza para Jesus não tem a mesma definição que nós damos. Tanto que em Laodiceia, que é a última igreja, que nós vamos chegar lá, ela tem a coragem de dizer para Jesus, ó, a gente é rica e não precisa de nada. Jesus diz assim, você é miserável e é pobre. Você é cega, você não discerne as coisas, você prospera como nunca, você está na onda da aceitação da cidade, mas igreja, você é morna, inclusive você vai ser vomitada da minha boca. Então riqueza para Jesus não tem a definição desse mundo. Então isso me diz que aquilo que a gente pode acreditar ser como riqueza, no dia do julgamento final, pode ser só lixo para Jesus. Enquanto a cidade do lixo pode ser o tesouro de Jesus na terra. Então aqui, acho que algumas coisas precisam ser óbvias, eu tenho que dizer, mesmo que sejam óbvias. Não estamos falando que pobres são mais espirituais do que os ricos. Mesmo porque tem pobre, meu irmão, que só não peca mais porque não tem dinheiro. Tem pobre orgulhoso, rebelde, mesquinho, egoísta. E nem a gente está falando que todo sofrimento é riqueza para Deus, já que tem sofrimento que é completamente culpa nossa. O que nós estamos falando aqui é da superioridade de Cristo sobre todas as coisas. O que nós estamos falando aqui, e o que eu aprendo com a carta de Esmina, que rico
não é quem sofre ou quem é pobre, mas quem diante da oportunidade de ser fiel a Jesus ou a Roma, é fiel a Jesus. Que diante da escolha entre Jesus e os caminhos desse mundo, escolhe Jesus. Que diante da escolha entre Jesus e as riquezas terrenas, escolhe Jesus. Os cristãos de Esmirna, eles têm total entendimento sobre o porquê sofrem e porquê são pobres. Eles só estão sofrendo porque eles escolheram Jesus. Sabe, eles poderiam sair rapidamente dessa situação de pobreza. Eles poderiam rapidamente mudar a vida deles. Bastava que eles, num dia, lá no culto de César, eles falassem assim: nós adoramos César como Senhor. Pronto, ticket para entrar no comércio. Pronto, não vai ser martirizado mais. Policarpo, nós não vamos queimar você mais na fogueira. Basta você adorar César. Inclusive nem precisa você deixar Jesus. Só precisa você dividir a sua lealdade. Bastava dividir a lealdade. Bastava estar com um pé na igreja e o outro em Roma. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Eu espero que esse silêncio seja assim, adoração, amém? Não precisava negar Jesus. Bastava só misturar. Não, eu vou fazer do jeito de Jesus, mas vou fazer do jeito também da cidade. Então, entenda o que eu vou dizer agora e julgue bem as minhas palavras. Qualquer pessoa que deseja seguir a Jesus vai ter que escolher em algum momento da sua vida algum tipo de sofrimento. A igreja de Esmirna não estava sofrendo sem motivo. Eles escolheram sofrer por causa de Jesus. Na verdade, eles empobreceram e morreram porque não se corromperam. Me ouça com seu coração, igreja de Jesus. Se nada lhe custa, sendo cristão, é porque você deixou sua cruz em qualquer outro lugar, mas ela não está mais no seu ombro. Se o seu cristianismo não lhe gera um custo relacional com Jesus, é porque você deixou sua cruz em qualquer lugar, menos no seu ombro. Meus irmãos, Deus não vai nos avaliar pelo que temos e nem pelo que fazemos, mas pelo que somos. Assim como em Éfeso, Ele não vem buscar os que trabalham, mas vem buscar os que amam. Ele não vem buscar trabalhadores, mas Ele vem buscar sua noiva. Ele não vem buscar os que suam, vem buscar os que choram. Vem buscar os que o amam acima de todas as coisas. Em Esmirna, Ele não vem buscar os que flertam com Jesus e flertam com Roma. Os que flertam com Jesus e flertam com o sistema. Ele só vem buscar os fiéis. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas tinha uma igreja fiel a Jesus. Me dá um pouquinho aqui da sua atenção. Eu conheço Imperatriz, conheço o comércio de Imperatriz, conheço os empregados e os empregadores de Imperatriz, e conheço muitos cristãos de Imperatriz. Eu moro aqui há 30 anos, e infelizmente temos muitos que frequentam a igreja, mas são mais fiéis às engrenagens da cidade do que fiéis a Jesus.
são mais fiéis ao jeito da cidade do que Jesus. São mais fiéis às regras da cidade do que ao coração de Jesus. Eu fui advogado durante 20 anos aqui em Imperatriz. E eu fui rotulado de advogado dos ricos, porque meu escritório, 95% de tudo que a gente fazia era para quem tinha CNPJ. Era para a empresa. Sabe, e com o passar do tempo, Cristo foi falando dentro do meu coração, eu percebi, você descobre que a coisa não é bem assim, não é rico e pobre. Não tem esse negócio de lado do rico, do lado do pobre, lado do empregado, lado do empregador. Não tem esse negócio de lado A, lado B. Só tem um lado. Na verdade tem dois. Ou você é fiel a Jesus ou não é. Não tem esse negócio de você ficar de um lado ou de outro. Não tem esse negócio de você ficar de um grupo ou do outro grupo. Não. Ou você é fiel a Jesus ou não é. Muitos falaram assim, é impossível ser um advogado honesto. Não, não é impossível, basta você ficar do lado de Jesus. Ah, se eu for um comerciante honesto não vai dar certo. Fica do lado de Jesus. Ah, meu trabalho, pastor, não vai dar certo. Fica do lado de Jesus. Eu não vou ficar empregado. Fica do lado de Jesus. A gente não está de um lado e nem do outro. A gente não está do lado do rico e nem do pobre, do branco nem do negro. Nós não estamos nem em cima nem embaixo. Nós não somos nem direita nem esquerda. Nós somos ou fiel a Jesus ou não. Simples. Simples. Porque tem sofrimentos na nossa vida, meus irmãos. Tem sofrimentos que você não escolhe. Simplesmente eles vêm e nos achatam. Mas aqui de Esmirna não é assim não. Aqui não é o sofrimento que veio sobre mim. Foi eu que escolhi sofrer por causa de Jesus. Aqui não é o sofrimento que me pegou de surpresa. Foi eu que peguei o sofrimento de surpresa. Pode vir, que eu estou queimando por paixão por Jesus. Vão fechar as minhas casas, vão fechar o meu comércio, vão acabar com o meu status social, vão acabar com não, mas eu sou cristão. Hoje tem um negócio de ser politicamente correto, mas tem outra coisa que deram um nome novo agora. É quando silencia a pessoa, como é que é o nome, gente? Cancelamento. Hoje, por causa do cancelamento, todo mundo tem até cuidado de falar. Porque não pode perder seguidor, porque não pode perder seu patrocínio. Porque se você falar que você é contra o casamento homossexual, metade das grandes empresas não vão te patrocinar. Então uns vão se calam, ou seja, come na mesa de Jesus e come na mesa de César. Ah, mas eu vou continuar. Eu já contei isso para vocês, vou contar de novo, porque é vergonha para mim, então eu vou contar. Toda vez que um pregador lembra, deixa eu te dar uma dica. Toda vez que Deus te lembra uma coisa que te envergonha, pode contar, porque é de Deus. Eu por muitos anos, talvez os primeiros 10 anos da minha advocacia, eu só dizimava do que era certo. O que era errado era só meu. O nível de ignorância espiritual. Jesus é o seguinte, esse mês eu ganhei 1.000 conto. 800 foi assim meio, né? Eu acho que o senhor não é digno dele não. Vou ficar com ele todo. Mas 200 foi certinho, Jesus, eu vou dar os 20. Mas não é crente não. Meus irmãos, à vista de Deus, não existem muitas classificações, mas eu quero te deixar rapidamente aqui 4. Diante de Deus, existem os pobres homens pobres, e existem os pobres homens ricos. Existem os ricos homens pobres e os ricos homens ricos. A grande pergunta é se a sua riqueza é a riqueza de Deus.
Deus não tem problema nenhum de você ser rico aqui na terra, desde que seja rico no céu. Jesus não tem problema nenhum que você tenha uma casa imensa, desde que, com toda restrição aqui da analogia, da comparação, desde que você manda tijolinho para sua casa no céu. Porque já pensou se a sua riqueza determinasse o tamanho da sua casa lá no céu? Tinha uns que iam morar 3x3. Meus irmãos, a pergunta que Jesus está fazendo para Éfeso é o seguinte: você é rico em caráter? Você é rico em obediência a mim? Você é rico em me escolher quando tem duas possibilidades? Você é rico para Deus? De tudo que eu vou falar, eu quero que você lembre do que eu vou dizer agora. Mas pastor, se eu escolher Jesus agora, no que eu estou pensando agora, eu não corro risco de ficar mais pobre? Pastor, mas se eu escolher Jesus agora, eu não corro risco de perder meu status? Pastor, mas se eu escolher Jesus agora, eu não perco, eu não venho perder, eu não tenho um perigo de perder minha liberdade, minha vida? Deixa eu te falar uma coisa: em tempos de perseguição, por causa de Cristo e sua palavra, não estar preso e não ser envergonhado é uma vergonha. Em tempos de perseguição, em tempos onde nós somos perseguidos por causa de Jesus e sua palavra, não está preso, não está perdendo, não está sendo privado de alguma coisa, é uma vergonha. Porque isso demonstra a nossa lealdade. Versículo 10. E Jesus chega para essa igreja: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ou seja, o chumbo grosso ainda não chegou. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. O diabo aqui é o diabo, mas é o diabo de Roma também. Alguém está me entendendo, meus irmãos? Qual é o diabo da sua vida? Porque tem o diabo e tem o diabo que está na sua vida. Porque tem o diabo e tem o diabo das escolhas que você está fazendo. Jesus está falando para ela assim: é o seguinte, você vai ser provado. A palavra aqui provada é teste, prova. Jesus está dizendo: está vindo coisa muito difícil aí, mas isso é para saber se você é fiel. É para saber se você me ama. Porque se Esmirna não tivesse dado esse testemunho, não teria hoje uma igreja para aprender com ela. Meus irmãos, hoje o evangelho está customizado, é soft, é light. Hoje ninguém mais quer sofrer. Aliás, reclama quando o sofrimento vem, quando não se espera, e ninguém está escolhendo sofrer por causa de Jesus. Aí Jesus diz assim, vai durar 10 dias. 10 dias é uma expressão grega, tipo assim, breve período. Ele está dizendo o seguinte: está vindo aí um período de grande provação para você. Aí ele vai, versículo 10: seja fiel até chegar a perseguição. É isso? Quem está com a Bíblia aberta aí?
Seja fiel até onde? Até? Seja fiel, mas quando começar a perder dinheiro, dá uma recuada. Seja fiel, mas quando começarem a falar mal de vocês, dê uma recuada. Seja fiel, mas quando, por exemplo, a chama começar a arder, dá uma recuada. Não, ele está dizendo seja fiel até quando? Até a morte. No grego tem duas palavras que Jesus usa aqui. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Coroa. Tem duas palavras para coroa. Tem a coroa que o rei herda. E tem a coroa que o atleta recebe quando ele vence. A palavra aí é para o atleta. Porque se você não sabe, Esmirna era uma cidade olímpica. Era o centro dos jogos naquele tempo. E ele está dizendo assim, ó, eu só darei a coroa para aquele que vencer. Tem um hino da harpa cristã que ele tem sido o meu consolo nesses dias. E deixa eu te falar uma coisa, antes de eu ler a letra dele aqui, eu já lutei contra a teologia desse hino aqui para tentar desbancar ele, mas ele está correto. Eu falei, não, esse hino aqui não pode estar certo. Eu não tenho tempo aqui para contar a história do hino, mas vale uma mensagem. Mas eu falei, rapaz, esse hino aqui só pode estar errado. O hino diz o seguinte, o hino 126 da harpa cristã. Quantos aqui conhecem? Cadê os guerreiros aí? Vintage, igreja vintage, anos dourados, purpurina, vestido rodado, né? Aquele tempo, é de 50 para cá, assim, para poder equalizar. Bem-aventurança do crente. Quem já ouviu esse hino? Bem-aventurança do crente. Eu não sei cantar. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu, ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus. A gente tinha que parar por aqui. Mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois que obtinham poder do céu, saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo o Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Não dá. Não, vamos rasgar o inário. Vamos rasgar a carta a Éfeso. Porque nós não estamos gostando desse evangelho. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Temos que entender o que Jesus está falando para a igreja nesse tempo. Temos que entender o que Jesus está falando para a igreja nesse tempo. Temos que entender o que Jesus está falando para a igreja nesse tempo. Se em Éfeso somos ensinados a amar, em Esmirna somos ensinados a escolher o sofrimento. Muitos
aprenderam a ser convenientes, agindo segundo as oportunidades. Mas em Esmirna não tem espaço para concessão. Fala para o irmão que está do seu lado, em Esmirna, sem concessão. Ou você está na igreja ou você não está. Não dá para fingir participação no culto. Não dá, em Esmirna não dá para você ir para o culto e não ser cristão. Porque na hora que você vai para o culto, o seu nome entra na lista negra da cidade. Alguém aqui, meus irmãos? Não existe esse negócio de estar casado com Jesus e estar namorando César. Não tem esse negócio de você fazer o que Jesus gosta e fazer o que você gosta. Não tem esse negócio de você ofertar na casa de Deus ganhando errado. Não tem esse negócio de você se esquivar das dores, porque a dor é fruto da sua obediência por Jesus. Irmãos, esses dias se você for no gabinete esses dias eu estou ruim, viu? Eu não estou tomando meu Rivotril não. Uma irmã foi no gabinete, né? E falou: pastor, eu não posso ficar casado mais com esse homem. Eu digo: irmão, esse homem não vale nada mesmo não. Aí está um homem terrível. Meu Deus, irmão, como é que a senhora consegue ficar com um homem desse? Eu disse: meu Deus, que peça, hein? A senhora não orou direito não, irmão. E ela falou: eu não orei não, pastor. Eu entrei assim, sabe? Quando eu vi, sabe? Eu não sei nem o que estava na minha cabeça. Pois é, pastor, agora eu vou largar ele. Eu disse: não pode não. Eu disse: não. Eu disse: pastor, o homem não presta. Eu digo: não, o problema não é meu não, o problema é da senhora. A senhora casou ele. Não, pastor, ele não presta. Eu digo: sei, ele traiu? Não sei. A senhora traiu ele? Deus me livre, pastor. Eu digo: não, senhor, eu falei, só tem um jeito para você se separar. Ainda Jesus nem gosta do jeito que ele deu. Aí eu abri a Bíblia para ela leu. Ela disse: não, mas eu não gosto. É a segunda pessoa que faz isso. Eu não gosto. Eu estou sofrendo. Irmão, ó, depois que eu li a carta de Irmina, vem com pecado. Não vem com vontade não. Jesus não respeita a nossa vontade, irmão. Você está com vontadinha demais. Só tem um lugar na igreja de Esmirna. É para aquele que é fiel até a morte. Não há nenhuma reprovação para essa igreja. Somente consolo e conforto. Mãe, Jesus não manda ela trabalhar. Mas como trabalha? Você está morrendo. A maior obra dessa igreja é ser fiel. Diga: a maior obra de um cristão é fidelidade. É por isso que ele não quer trabalho de Éfeso. Ele quer amor. É por isso que ele não quer que Esmirna divida a sua lealdade. Ele quer fidelidade. Não, pastor, mas olha, eu não sei se o senhor está entendendo, pastor, mas eu vou ter que ficar com a pessoa que eu não gosto. Eu digo: a senhora casou. Não, pastor, o senhor não está entendendo que se eu mudar as regras, eu vou perder meus clientes. Os meus melhores clientes, eles são desse jeito. Eu digo: pois é, né? Entra no jogo de César ou entra na fidelidade a Jesus. Aí eu tinha medo de falar isso do púlpito, sabe por quê, meus irmãos? Porque uma vez eu disse para uma pessoa, eu não tinha teologia para poder me acalmar meu coração. Eu falei: irmão, se você está fazendo, está errado. Ele disse: pastor, eu estou errado. E o que você me aconselha? Minha Bíblia está lhe aconselhando a não fazer. Ele fez, ele quebrou. Não, mas não é quebrar assim, ficou ruim. Não, é quebrou. Está no meio do navio, o navio quebrou, afundou. 2.000 metros de profundidade. Nunca mais se levantou na vida. E eu fiquei muito triste. Aí eu lendo Esmirna aqui, eu falei: não, eu estou certo, Jesus. Tem sofrimento que eu preciso escolher. Porque na verdade não escolhê-lo é não escolher o Senhor. Não escolher o sofrimento é não escolher o Senhor. Não escolher perder agora é perder o Senhor. Meus irmãos, Jesus não é otimista com quem está sofrendo. Vai dar certo. Você vai sair dessa. Eu até acho legal.
Assim, eu estou pedindo a Jesus para eu ser mais assim, legal na mensagem. Eu estou pedindo, eu queria um dia viesse com fé, para dizer que tudo vai dar certo na sua vida, mas esse dia não chegou ainda. Esses dias uma pessoa que me ama muito falou assim, mas Ricardo, você é assim tão negativo. Você é tão negativo. Tudo seu aqui vai dar ruim. Não, eu digo, não é bem assim. É porque nesse tempo a gente está lendo na Bíblia que não está dando certo. Não está dando certo o jeito da gente ser, gente. Porque na hora que a gente for do jeito que tem que ser, a coisa vai ficar do jeito que a gente não quer. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Só que a igreja que Jesus vai buscar é aquela que é do jeito dele e não do jeito que você quer. Que bando de crente fraco nós viramos, irmão. Eu quero saber como é que a gente vai ficar do lado de Policarpo. Eu quero saber como é que a gente vai ficar do lado desses cristãos lá de Esmirna. Ah, você vai ser como... Olha, eu não sei se a minha teologia está correta, deve estar errada, porque coisa na minha cabeça não deve ter certo, não. Eu penso assim, que se o céu fosse assim, o galardão, o céu, assim, a gente ficasse no céu por galardão, tipo assim, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, sabe, não tem? Quem já foi naqueles estádios bem grandes, que você paga o bilhete mais baratinho, aquele que você fica colado lá na parede, lá no fundo, e tá lá no fundo o pessoal jogando, você tem que olhar com binóculo, você não sabe quem é o número, você não sabe quem nada, sabe, porque tá tão longe, que você fala, meu Deus, é por isso que eu paguei só R$10, é por isso, porque lá na frente, lá na quadra, custa $2.000, $4.000. Irmão, se minha teologia estiver certa, que eu acho, não sei se está certa, a igreja de Esmirna está lá na quadra, vendo Jesus jogar, e eu estou com o meu binóculo. Quem fez o gol? Hã? Tem uma luneta aí? Porque, meus irmãos, de verdade, se eu leio uma carta dessa e comparo a vida dele, não precisa nem ser muito assim, imaginar, assim, não precisa imaginar muito, não. E compara a vida dessa igreja com a nossa vida, eu não sei o que vai ser de nós, não. Jesus não é otimista com Esmirna. Vai piorar. Sabe por quê? Porque Jesus ele não pode ser otimista. Diga, Jesus não é otimista. Jesus gera perseverança. Jesus não diz que vai melhorar. Jesus diz que se você for fiel até a morte, você receberá a coroa da vida. Sabe, 1 Pedro 4,12, falando do final dos tempos: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, bem como se algo estranho tivesse acontecendo. Começa a acontecer Depois de ser dito essa parte aí, tá? Tem um monte de irmão da nossa igreja que começa a correr para ciclo de oração de tudo quanto é denominação aí, não é problema não, mas vai porque está sofrendo. Vai porque está sofrendo porque fez besteira. Vai porque está sofrendo porque pecou. Vai porque está sofrendo porque não entende por que o sofrimento vem. E está repreendendo o sofrimento. Está ouvindo os profetas dizendo, está repreendendo o sofrimento. Deus vai te dar um novo tempo. Deus vai te dar um novo marido. Deus vai te dar, não, olha, vai virada. 2002 é o ano da virada. Agora 2023 vai ser o doido. Fica ouvindo isso. Ouça a Bíblia. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. A prensa vai aumentar, a igreja. Eu não vou ser pastor mentiroso. Nós estamos no final dos tempos. Ou você se torna cristão de verdade, ou Jesus não vai lhe conhecer. E não é a altura da minha voz aqui, você vai ver a altura da sinfonia dele no dia. Não vos conheço. Deixa eu te falar, não se estranhe se o fogo começar a queimar os seus pés, mas alegre-se. Bota para mim aí 1 Pedro 4,12.
alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Serão só 10 dias. Serão só 10 dias. É pelo um breve tempo. Alguns de vocês já estão do meio-dia para a tarde. Eu já cheguei no metade da minha vida ou mais. É um breve tempo. Sue agora para obedecer Jesus Cristo. Sangre agora para obedecer Jesus Cristo. Porque quando você morrer, para quem morre ele vem. Não, Jesus Cristo não vai vir agora não. Hoje mesmo, agora, de 6 em 6 segundos, agora está morrendo uma pessoa no Brasil. Jesus está vindo agora para um monte de gente. Você não sabe se você volta para casa. Jesus pode voltar para você hoje. E aí ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Eu não tenho tempo, porque eu vou pregar sobre a segunda morte. Eu vou pregar sobre 2 tronos em Apocalipse. O trono do capítulo 4 e o trono do capítulo 20. Nós vivemos a era do trono do capítulo 4. Mas quando vier a era do trono branco de Deus, você pode já adiantar logo. Vai ler o trono branco de Deus. É lá que fala sobre a segunda morte. Todos os homens terão que passar pela primeira morte. Ou seja, todos nós vamos morrer, crentes ou incrédulos. Mas a segunda morte é a que vai determinar se nós vamos estar com Jesus ou não. Uma é a morte do corpo, a outra é a morte eterna. Sabe? E aqui cabe uma pequena explicação. Eu vou entrar nisso mais a fundo lá na frente. Você vai viver somente uma vez, mas pode morrer 2. Não entendi, pastor. Não, vai entender agora, é simples. Você vai morrer aqui no seu corpo, e um dia Jesus vai te chamar para prestar um julgamento. E Ele vai dar a sentença sobre você. Não, vamos ler. Bota ali para mim, nós já estamos aqui estourado o tempo mesmo. Apocalipse 20, 14. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o Hades, inferno, até a NVI, não, bota aí na Nova Almeida atualizada. Oi. Até a NVI dá uma melhoradinha porque é mais moderna. Não, vamos lá. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isso aí é bem que merecia, não é não? É morte, desgraçado, vai para o lago de fogo, isso. Então a segunda morte, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Eu vou falar uma coisa aqui, que depois você dá um jeito de se virar com o que eu disse. Não é o diabo que te lança no inferno. É Deus. Pastor, agora o senhor foi longe demais. Não, meus irmãos. Quando eu imagine que o Bruno tenha feito algo comigo muito ruim, e eu com todo o meu coração perdoo o Bruno. Lanço-me aos pés do Bruno e digo, amigo, me perdoa. Ou me perdoa pelo que fez, você está perdoado. Eu vou com todo o meu coração para ele em resgate a ele. Ele diz, não quero nada com você. O que eu vou fazer? Nada. Jesus já fez tudo. Jesus é o amor de Deus demonstrado na cruz. O Evangelho é a resposta de Deus que Ele sempre te amou. Mas um dia você vai dizer, Jesus, eu não te quero. Eu rejeito o teu Evangelho. Aí Jesus vai falar assim, então tá bom. Acompanhe o lago de fogo. Fica de pé no seu lugar. Aquele que tem ouvidos, versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. E a minha oração hoje, desde ontem, por esse domingo, pela sua vida e pela minha, Isaías 50, versículo 4. Ó soberano Senhor,
Deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exalto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. A minha oração. Igreja é o lugar onde existe aqueles que se reúnem para dar ouvidos a Deus. E tem muita gente com os ouvidos tapados. Tem muita gente com os ouvidos tapados. Muita gente que não está ouvindo a orquestra de Apocalipse tocando, mas estão com o zunido dos pobres ruídos desse mundo ainda. Mas pastor, eu vim aqui hoje para pedir a Jesus para diminuir meu sofrimento, e parece que aqui eu vou ter que sofrer mais agora. Eu vim hoje aqui com a esperança de ouvir uma palavra para eu sair daqui mais leve, mas parece que agora eu vou ter que botar mais 50 quilos nas minhas costas. Eu vou dizer obrigado por você ter prestado atenção na mensagem, mas eu não vou responder a sua resposta, a sua pergunta. Eu vou perguntar para você: o que você prefere? Sentir-se melhor ou encontrar Deus? O que você prefere, igreja? Sentir-se melhor ou encontrar Deus? Sabe, meus irmãos, eu tenho zelo. Eu tenho muito zelo pela igreja. E a última coisa que eu quero ouvir de Jesus é que eu te fiz sentir melhor no dia que era para você se arrepender. Dura coisa é quem ensina. Dura coisa é quem discipula, porque a gente é responsável por aquilo que sai da nossa boca. Mas eu vou te avisar logo, você não vai ouvir mensagens como essa em muitos lugares. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja.